Nesse instante, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a contribuição do Robbins. Ele vai estar falando de um modelo de criatividade que ele propõe em três componentes. Ele vai estar falando sobre as características da personalidade criativa e vai estar falando também sobre aspectos da organização que podem facilitar ou dificultar o processo criativo, tá? Então, para isso, ele começa trazendo um modelo, né, um modelo de criatividade que ele divide em três componentes. Primeiro componente, perícia. Refere-se à habilidade, ao conhecimento que a pessoa tem em relação às tarefas que ele está lidando. Quer dizer, então, quanto mais perito a pessoa é no que ela faz, mais condição ela tem de ser criativa. Pensamento criativo envolve a capacidade de pensar de forma inovadora, rompendo com padrões estabelecidos, buscando novas perspectivas para resolver problemas. Motivação intrínseca pela tarefa. Segundo Robbins, esse é o ponto mais importante, que tem a ver com a motivação intrínseca e o desejo de realização em relação à tarefa. O que quer dizer isso? Assim? O que ele está falando? Ele está falando do amor que a pessoa tem ao que ela está fazendo, de quanto ela se dedica ao que ela está fazendo. Então, esse é o terceiro ponto que, para ele, vai estar fazendo toda a diferença em relação à possibilidade de uma atuação criativa ou não daquele indivíduo. Então, vamos lá. Perícia, pensamento criativo e motivação intrínseca pela tarefa. São esses os três pontos centrais para que a criatividade aconteça. Assim. E aí, nesse caso, ele está falando do indivíduo, tá? Não da organização, mas está falando do indivíduo. Então, está trazendo esses aspectos. Característica agora da personalidade criativa. Assim, o que ele nos traz em relação à pessoa que tende a ser criativa? Então, ele falou de três aspectos necessários para que a criatividade aconteça. Agora, ele vai estar falando da personalidade do indivíduo criativo. E aí, ele fala de curiosidade. Assim, normalmente, quem tem uma postura criativa tende a ser uma pessoa muito curiosa. Autonomia, quer dizer, então a pessoa precisa ter iniciativa e confiança nela mesma para que a criatividade possa fluir. Persistência, então assim, tem persistência sem criatividade, tem persistência, tem capacidade de encontrar caminhos, porque com muita frequência, para que a gente chegue a uma ideia inovadora, a gente precisa passar por testes, por formas. Então, a persistência termina sendo algo muito importante. Abertura a novas experiências. Então, a coragem de viver o contato com o novo. Isso é muito importante. E paixão pelo trabalho, que se encaixa lá com a nosso terceiro fator, né, que é a motivação intrínseca pela tarefa. Então, esse paixão pelo trabalho termina sendo algo muito importante dentro da visão do Hall. Obstáculos organizacionais à criatividade. Então, ele já falou de aspectos que dão margem à criatividade, já falou da personalidade criativa e agora ele vai falar de aspectos organizacionais que podem obstacular a criatividade. Então, expectativa de avaliação. Se a pessoa tem uma expectativa muito forte em relação à possibilidade de ser avaliada em relação às tarefas que cumpre, que exercita, ela talvez tenda a ficar mais conservadora na sua forma de agir. Então, essa expectativa de avaliação pode ser negativa. Supervisão excessiva, né? Então, se ela é extremamente controlada pelo supervisor, ela talvez fique funcionando dentro de uma trilha sem ousar novas possibilidades. Motivação externa, então, é o oposto àquela motivação intrínseca, né? Então, assim, a ênfase em recompensas externas, como bônus ou promoção, podem desviar o foco da motivação intrínseca, que é o verdadeiro motor da criatividade.
Então, a busca de cumprir metas, o foco demasiado em metas específicas pode tirar o espaço da criatividade. Competição interna. Se a gente tem uma competição muito forte, essa competição pode inibir a colaboração entre as pessoas e entre os setores de uma empresa. Isso também pode inibir a criatividade. Limitação de escolha. A imposição de limites rigorosos sobre como o trabalho deve ser realizado pode sufocar a criatividade, impedindo que os colaboradores explorem suas alternativas. Então, assim, se você tem limites muito, muito fechados, muito focados, a pessoa termina tendo pouca possibilidade de ousar, de encontrar novos caminhos. Agora, por último, o Robbins traz como estimular a criatividade nas organizações. Aí a gente falou primeiro de fatores que poderiam inibir a criatividade e agora a gente vai falar de fatores que podem aumentar a criatividade a partir das contribuições do Robbins. Então vamos lá. Estímulo à autonomia. Quanto mais autonomia o indivíduo tem, mais condição ele tem de ser criativo. Reduzir a pressão por avaliação. Então, quanto menos, mais liberdade a pessoa tem, mais condição ela tem de ser criativa. Fomento a colaboração em detrimento da competição. Se a competição ele via como algo que poderia atrapalhar, então a colaboração ele identifica como algo que pode ajudar. Que sejam oferecidos desafios significativos, tarefas que desafiam os colaboradores a pensar de maneira inovadora podem aumentar o engajamento e a criatividade. Então, ele traz esses fatores como os fatores que podem, dentro da perspectiva dele, fomentar e facilitar o desenvolvimento do pensamento criativo. Tá? E aí, colocando assim, conclusões, pensando nas contribuições do Robbins, então a gente pode falar que criatividade é uma habilidade valiosa que pode ser desenvolvida e estimulada em todos os níveis organizacionais. No entanto, como Robbins destaca, é essencial que a organização esteja atenta aos fatores que podem inibir esta capacidade. Ao criar um ambiente que valorize a autonomia, a colaboração e a motivação intrínseca, as empresas podem liberar o potencial criativo de seus colaboradores e, assim, promover inovação contínua, que é algo necessário na nossa realidade. Então, com isso, a gente termina passando pelos 4 autores que mais contribuem na nossa bibliografia no que se refere à questão da criatividade na organização, no mundo organizacional. Espero que vocês tenham gostado da forma como esses autores trazem esse tema. A gente teve também a oportunidade na aula anterior de ter acesso a outras pessoas, né, a outros, uma pessoa ligada ao marketing falando sobre criatividade e é um pesquisador que fez inúmeras entrevistas com pessoas expoentes no que se refere à criatividade e nos traz definições e uma série de contribuições no que se refere a esse tema. Eu vou fazer mais um pequeno vídeo é, comentando um pouquinho aquele filme sobre as formigas que a gente viu em algumas aulas atrás, tá? Então, para fechar a aula, eu vou fazer um pequeno vídeo olhando um pouquinho para as contribuições daquele filme sobre o mundo dos insetos, olhando para o papel, para o funcionamento das formigas.